Valendo! Valendo, gravação iniciada. Boa tarde. Chegamos a mais um encontro online, o último da nossa trilha de formação desse ano de 2025. Hoje de manhã, quando eu fiz o reforço do convite, eu pensei, nossa, passou rápido, né? Eu lembro de quando eu e o Paulo começamos a conversar para É começar a verdade. estruturar o evento lá em janeiro, fevereiro, e agora já está em outubro e está acabando. Mas acho que foi uma caminhada bem bacana coletiva aqui. Eu ouço e nos giros com o que eu tenho feito com as COPs que algumas reflexões, né, e muitas reflexões que estão sendo feitas aqui nesse grupo têm apoiado no desenvolvimento dessa equipe. E ele é só um passo, né? O desenvolvimento ele é contínuo. Então eu falava com o Paulo no começo, né? Então como que será ano que vem, né? Não sei, saberemos, né? E mais para frente, mas a nossa intenção é que a gente siga buscando o desenvolvimento desse grupo que vem se fortalecendo e criando essa identidade coletiva muito nesses últimos 2 anos de atuação aqui que a gente tem feito em conjunto. Obrigado por separar esse momento aqui na sexta-feira. Eu sei que o Teams vai continuar tocando, as mensagens vão continuar chegando, mas dentro do possível que a gente consiga, então, estar aqui presente nessas 2 horas que o Paulo tem aqui para nós, para a gente, então, fechar esse passo de evolução coletiva. Obrigado, Paulo. Obrigado, Angélica, colegas. Vamos lá, que acho que tem bastante pauta aí hoje, né, Paulo? Muito bem. Temos sim, estou bastante animado. Acho que tem um ponto legal de realização, né? Você, quando termina um projeto desse, você percebe aí que houve uma caminhada e houve uma movimentação. Então, muito boa tarde para a Júlia, para o Darlan, para o Cássio, para a Marília, Dalvana, Daniel, Andressa, Samara, Angélica, Sabrina, Yuri, Augusto e Fred. Estes são os que estão com a câmera aberta. Liderança é um esporte de contato. Se eu não estou te vendo, eu não te percebo. Então, Aline, Giana, a Giana agora gostei de ver. A Ludiane, agora sim, Andressa, Graciela. Você abrindo a câmera, Camila, Kelly, Josiane, aí sim. Essa é a emoção de estar todo mundo junto. Senão, não fazia sentido a gente continuar. E olha que interessante, né? Eu inicio aqui a nossa conversa, mostrando aqui a nossa, né, a palestra tal que a gente organizou para vocês, mas tem um elemento que a gente acabou de vivenciar, né? Isso tem tudo a ver com aquele conceito que a gente trouxe que liderança é um esporte de contato, né? Que tem que ter a relação, né? Veja que o aprendizado, essa é uma fala interessante da Nila Blesser, onde ela fala que o aprendizado tem 3 R's, né? Repertório, reflexão e realização. Isso são 3 componentes importantes do aprendizado. E a gente acabou de vivenciar isso, né? O aprender é um processo de transformação, só que ele é potencialmente infinito e movido pelo afeto. Ligar a câmera é um exemplo de afeto, de conexão. Então a gente adquire repertório, a gente reflete e a gente depois coloca em prática. Então esse é um pouco da linha que a gente teve aqui ao longo desses meses que a gente esteve junto. E hoje, como nos outros encontros, o objetivo é compartilhar boas práticas, reforçar, né, que a produtividade da liderança ela é estratégica, ela não é operacional, o uso do tempo, desenvolvimento de relacionamentos e um dos exercícios, o Conecte os Pontos, que se vocês fizeram, vocês vão ver como ele é poderoso. E o uso eficiente do tempo, quando a gente falar de delegação, né? Delegação é um elemento importante, precede o feedback, mas a delegação é a maneira que eu consigo focar no que é importante, passando isso para os meus liderados. Então, bloco, né, aprender e liderar foram os 2 pontos que a gente teve e chegamos então aqui no dia 13 de outubro. Então, a Aline falou, né, dia 28 de julho foi o nosso primeiro encontro. Então, julho, agosto, setembro, outubro, 2 meses e meio, mas a conversa inicia lá em janeiro, fevereiro, março, né, no primeiro trimestre. Então, tem essa trilha toda que a gente colocou e também os grupos de prática que vocês tiveram aí. Esse é um pouco da história do nosso grupo, né? A nossa experiência em trabalhar, que a gente levantou isso no nosso encontro presencial.
a nossa experiência em liderar, e boa parte de vocês aqui é com menos de 5 anos, então isso é uma diversidade importante que a gente tem, como também quantos liderados diretos você tem. Aqui sempre me surpreendeu, né, os 21 que lideram mais de 13 pessoas. E aqui o primeiro lembrete que a gente já viu. Vou convidar você a abrir o microfone e quando eu contar três, você responde para mim esta frase. Aí, se você não sabe o que é, só mexe a sua boca e tá tudo bem, não tem problema nenhum, vai na linha da turma. Então, o Fred vai abrir o microfone, o Yuri, a Sabrina, Cássio, Marília, Julie, todo mundo com o microfone aberto e eu vou perguntar e eu quero ouvir em alto e bom som. Andressa, abre esse microfone aí, Marília, Angélica, Daniel, Darlan. Muito bem, então quero ouvir em alto e bom som. Sucesso de um líder é ter. Sucessores. Sucessor. Ah, muito bom. Essa hora que eu fico feliz. O sucesso de um líder é ter sucessores. Se você não lembrava, cara, que fica claro para você essa importância de você ter sucessores. Eu desativei o som só para garantir qualidade no som e lembrar que esse é o nosso processo. E para o dia de hoje, a gente colocou 3 exercícios de preparação. Sua expectativa não pode ser maior que o seu preparo. Fazer o exercício do Conecte os Pontos, que era aquele exercício de juntar, né, a imagem das pessoas, a foto, a imagem. Fazer uma avaliação da sua equipe. Tivemos essa prática dentro da gestão de pessoas, né, que você fez lá a avaliação da sua equipe, e fazer um contato com o seu amigo, com o seu grupo de prática, né? Você tinha aquele grupo lá que você já conhece, que você colocou. Então, antes até de você colocar qual é a sua intenção para essa nossa conversa de hoje, é legal você também ver como os outros chegaram e como você chega para essa nossa conversa. Então, estou colocando aqui no chat esse link e vou colocar aqui também na tela. Se você pode usar o link ou você pode usar o teu celular e contar para mim, para a Lina, enfim, que estamos aí encabeçando essa prática de hoje, o quanto você conseguiu se preparar para essa nossa conversa. Então, você pode usar o QR Code, que eu acabei de colocar aqui no canto superior direito, ou você pode usar o link que está no chat. Você conseguiu fazer o exercício dos conecte os pontos, né, que é o exercício lá das imagens, das palavras, né, você construiu a sua apresentação, o exercício de avaliar a sua equipe, né, identificar os comportamentos dele com base nas competências que você considera importante para o curso, você conseguiu fazer? E por último, você conseguiu fazer uma conversa com o seu grupo de prática? Então, nesse momento, né, somos aqui 28, 29, 28 participantes, a gente também tem uma ideia de a qualidade das conversas e você, que também acabou de responder aqui, você também percebe como você está perante o grupo. Então, também é um feedback para você. Né? A média deu 4,6, deu 6,2, deu 2,2. Mas que nota você se deu? E esse é um detalhe importante porque o aprendizado ele é intencional. Né? Então, essa é a perspectiva que você traz para essa nossa conversa. Então, aproveito e coloco para você que você, no seu material ali, no seu caderno, qual a sua intenção para a nossa conversa de hoje, considerando essas 3 atividades. Então, o meu convite para você é que você escreva no teu caderno, no teu material de prática, qual a sua intenção para a conversa de hoje, para que você, no final do encontro de hoje, você possa avaliar o seu, o meu, o nosso trabalho, né, a nossa prática de hoje. Vamos aí das 14 às 16 horas, estamos aí já 11 minutos do nosso encontro de hoje. Então, aí metade da turma respondeu, topou responder essas perguntas, e tudo é um convite, você não é obrigado a nada, e escreva aí no seu caderno, no seu material, qual a sua intenção para essa nossa conversa de hoje. Muito bem.
Mais 20 segundos e a gente começa. Então, eu vou iniciar aqui a nossa conversa de hoje. Eu vou colocar uma frase aqui na tela e também vou colocar uma frase no chat. E eu gostaria que você respondesse a partir dessa perspectiva, a partir desse olhar. E ela tem muito a ver com o exercício que a gente vai iniciar. Coloquei no chat e vou colocar agora aqui na tela. Essa frase, as coisas não são feitas com certeza, elas são feitas com coragem. Isso é uma frase poderosa. Mas eu gostaria que, olhando essa frase, escolhe uma dessas 3 perguntas. Olhando essa frase, o que ela te inspira? Olhando essa frase, o que ela te provoca? E olhando essa frase, o que ela te incomoda? Então, eu vou colocar uma pesquisa aqui no chat, na tela, e você vai escolher uma dessas 3 respostas aqui. As coisas não são feitas com certeza, elas são feitas com coragem. E você vai escolher uma dessas 3 alternativas. Para você poder escolher, passa o mouse ali na parte de baixo do seu Zoom, e você tem ali uma bolinha com 3 pontinhos, clica nela. Então já temos aqui, ó, de 19, 28 de 28, 20 responderam. Se você não responder nenhuma delas, eu te encaixo na volta aqui em uma delas. Então, ó, já temos aí 73 respostas. Vou encerrar a enquete. Olha que interessante, né? Pelo menos aqui para quem está de fora. 10 pessoas disseram que essa frase mais te inspira. 12 pessoas disseram mais que essa frase te provoca. E uma pessoa disse que essa frase te incomoda. Então, a gente vai fazer o que agora? Nós vamos criar salas com 3 pessoas. Então, você vai entrar em salas com 3 pessoas. Tem um grupo aqui que ainda não escolheu. Aline, Andressa, Angélica, Camila, Graciela e Samara. Se vocês quiserem me dizer qual delas vocês se encaixam, a hora de falar é agora. Aline, lógico que a Aline não, que Eu ela vou vai ficar ficar aqui aqui. comigo, mas a Andressa, Angélica, Camila, fala. Quer que eu fique? Eu também tô junto com a Aline. Tu quer que eu participe? Tu quer que eu fique Quem separado? está Tanto faz, falando? se Quem quiser, está eu posso. falando? Angélica. Ah, Angélica, fica aqui com a gente, Angélica, sem problema. É Tá que eu bem, tô combinado. muito bom. Ah, então sobrou não. Então nós temos agora a Andressa, Camila, Graciela e Samara. Vocês têm a opção em alguma das salas? Fala o seu nome e onde você quer ir. Acho que elas Camila, digitaram. provoca. Camila quer ir para o que provoca, ok. Camila vai Isso. para o que provoca, ok. Grace Graça também. Grace também, ok. O que provoca, que mais? Andressa Medeiros também. Quem? Andressa Medeiros. Ok, o que provoca? Exato. Ok, então Andressa Medeiros, o que provoca. Clarice também, o que provoca. Ok, Clarice, o que provoca. E qual a outra que tinha colocado agora também? A Andressa Luz, né? Andressa Luz, foi você que colocou o que provoca? Eu acho que eu respondi, professor, mas era o que provoca também. Ah, tá bom, beleza. Eu também. Eu E selecionei, quem? né? Mas a outra Angélica. Quando você falou, não sabia se era eu ou se era Angélica Zanetti, Angélica Knorst. Ok, não, essa já tá. Ok, a Dalvinha Não foi, né? sozinha não incomoda. A Samara vai para lá e também a Adriane vai para lá, ok? Então vamos lá.
A ideia é durante 5 minutos, olhando essa frase, né, essa frase que a gente colocou aqui, que as coisas não são feitas com certeza, elas são feitas com coragem. O que essa frase, né, te provoca? E, lógico, relacionado isso com a prática da liderança. Na volta, vocês trazem os pontos, atividade de abertura, 5 minutinhos, salas com 3 ou 4 pessoas, uma boa conversa, uma boa troca para vocês ali. Vai lá. Angélica Zanetti, então ela fica aqui com a gente. A Zanetti fica. Voltou. Queria ouvir um pouquinho dos grupos, o que inspira, o que incomoda e o que provoca. Grupo do Inspira, quem poderia trazer para mim? Não preciso ir. Paulo, pode ser eu? Por favor, Yuri. Fui escolhido ali pelas colegas a trazer, né, o nosso olhar, e foi bem parecido ali de nós 4, que no Sicredi a gente é meio que obrigado a buscar inspiração, né? Porque nós estamos num sistema que está em constante transformação, né? Nós estamos aí no meio de várias frentes e novidades que estão vindo, e nós, nesse papel de liderança, nós temos que buscar essa inspiração para sermos inspiração para outros colegas, para nós nos motivarmos a fazer o nosso melhor, né? Porque a gente sabe que tem muitos colegas novos vindo, e para quem está há mais tempo aí, que já pegou outros processos, né? Então a gente tem que buscar essa inspiração a cada dia para fazer o melhor, tentar entregar o nosso melhor aí. Acho que foi um pouco isso, né? É aquele ditado do tentar ser 1% melhor a cada dia. Então a gente tem que estar sempre buscando essa inspiração aí para poder fazer as melhores entregas. Acho que foi um pouco mais ou Queria menos só nessa. aproveitar a tua fala, Yuri, porque a frase né? As coisas não são feitas com certeza, elas são feitas com coragem. Como é que você traz isso aí para o dia a dia da liderança aí? Pois aí é a coragem que nós temos que ter diariamente, né? Para Perfeito. enfrentarmos esses desafios que a gente tem aí, todos nós, né? São cooperativas diferentes, a gente tem cada uma a sua política e a sua forma de fazer o trabalho, né? Mas todos nós estamos passando pela mesma questão e pela mesma situação juntos, né? Então, a coragem eu acho que tem que estar um pouco impregnada com nós no nosso dia a dia, para que a gente possa conseguir entregar, porque é isso aí, o Sicredi ele não é só o ir lá fazer, né, o ir lá vender, o ir lá ofertar, a gente tem que fazer todo esse contexto por trás, é uma instituição bem complexa, né? Então, quem falar que o Sicredi é mais fácil trabalhar no Sicredi do que outra instituição, eu acho que não, eu acho que é mais difícil trabalhar aqui. Ok, obrigado. Linha. Queria ouvir outra colega, você trouxe do Inspira. Tem algum representante aí do que provoca ou do que incomoda? Posso falar um pouco? Por favor, Sabrina, tudo bem? Sabrina foi uma das primeiras que entrou hoje na sala. Diga lá, Sabrina. Não, a gente trouxe ali no grupo até a questão ali das coisas não serem feitas com certeza, a gente conversou ali muito, até indo na linha do Yuri, um pouco ali, como o Sicredi ele é bem complexo na questão de sistemas, o que a gente vê que muitas vezes pessoas mais novas ali, novas de equipe, novas de idade, elas querem tudo pronto, e a gente sabe que o Sicredi não tem tudo pronto. Então, me provoca muito essa questão que a gente trouxe de ir atrás, de buscar, de entender, para fazer o melhor a cada dia. Inspira, que provoca e o que incomoda. Tem uma pessoa que respondeu incomoda, mas eu coloquei outras pessoas na sala comigo. Quem gostaria de trazer ali o que incomoda essa frase? A gente conversou um pouquinho, né? A frase, ela inspira Fala, e Dalvana, provoca. tudo bem com você? Oi? Tudo bem com Estão me você? ouvindo bem? Sim, tudo bem com tudo você? certo. Diga lá, Tudo Dalvana. certo. Gente, assim, ó, nós conversamos, né, ali as gurias, a frase, ela inspira, ela provoca, assim, e o que incomoda é o fato de que muitas vezes a gente gosta de ter certeza, né, e nem sempre a gente tem essa certeza.
E aqui no Sicredi, então, como o Yuri falava, não, a gente não trabalha com a certeza. A gente brinca assim, a gente tem certeza que vai dar certo, porque de alguma forma a gente vai fazer dar certo, né? Então é isso que incomoda um pouquinho ali, que eu e as gurias a gente conversava, e por isso que eu coloquei incomoda, pelo fato de que muitas vezes eu, particularmente, gosto de ter certeza do que eu estou fazendo, do que eu estou pensando, mas de fato precisa ter coragem para não paralisar, porque mesmo sem a certeza, né, que a gente Uau, não tem, a gente não pode paralisar. excelente, muito legal. E também, né, Dalvana, eu vou aproveitar a tua fala, né, que se caso você, pela coragem, errar, diga que errou. Diga que você imaginava que seria de outra maneira, né? Então, falamos disso bastante no encontro lá em Porto Alegre, né? Eu não sei, eu errei, eu preciso de ajuda e me desculpa. Eu não sei, eu errei, preciso de ajuda e me desculpe. Quanto mais eu tiver a clareza de, no papel de líder, dizer para minha equipe, eu não sei, eu errei, eu preciso de ajuda e me desculpe, mais a conexão vai acontecer. A perfeição atrai, a imperfeição conecta. É na conexão pela sua vulnerabilidade. Muito legal, muito bom. Última atividade que eu vou usar aqui, né, do ponto de vista de preparação, a gente teve, nós fizemos, né, um convite aqui para você, e nas respostas de você, foi até a atividade que teve mais participação até do que Conecte os Pontos, que era você avaliar a sua equipe. Então, o convite foi para que você fizesse essa atividade aqui, onde você deveria colocar o nome das pessoas e avaliar em relação a essas competências que você escolheu, onde ela se colocaria. Então, temos essas 4 perguntas aqui, né? O que você confirmou sobre os seus liderados? O que você descobriu sobre os seus liderados? O que você vai fazer com base nessa descoberta? E, do ponto de vista de autonomia, de conhecimento, de recurso, o que você já poderia fazer a partir disso? Então, neste momento, a gente vai montar trios e vocês vão bater um papo sobre essas 4 perguntas. Então, a ideia aqui é muito mais a gente poder compartilhar um pouquinho dessa nossa prática, né, em relação à avaliação. Lembrando que a avaliação é uma continuidade, do feedback, né? Se você pratica feedback com frequência, você consegue avaliar melhor os liderados que você tem. E essa era a proposta do exercício. Então, como é que a gente vai trabalhar? No primeiro momento, você vai cair em trio, perdão, e você vai compartilhar um pouquinho com o teu colega, com a tua colega, como é que foi o exercício. O que ele fez sentido, o que ele foi interessante. Você pode cair em dupla ou em trio, né? Então, aqui acontecem as 2 possibilidades de você cair em dupla ou em trio. E você vai bater um papo. No primeiro momento, você vai conversar durante aí 2, 3 minutos com essa dupla, com esse colega. E no segundo momento, eu vou colocar você com um quarteto. Então, você começa em dupla ou em trio e depois você vai se juntar com uma outra sala. E a ideia é que, no primeiro momento, você gere ideias, né, a partir dessa reflexão que você fez e, no seguinte movimento, você vai compartilhar em quartetos, né, em 2 duplas, o que fez sentido. Então, vou colocar a informação aqui e a gente fecha com uma última atividade de abertura. Então, primeiro em duplas, né, compartilhem aí 3 minutinhos, depois em quarteto em 5 minutos. Então, você vai ver que o tempo total da atividade vai ser de 9 minutos. Primeiro em dupla e depois você vai trabalhar em quartetos. Então, veja se ficou claro para todo mundo. Vou pedir para você me dar um positivo. Tranquilo aí, todo mundo? Sim? Então, tá bom. Então, converse. Se você conseguiu fazer o exercício, excelente. Se você não conseguiu fazer o exercício, tá tudo bem. A gente continua gostando de você. E a ideia é que em cada sala com 2 pessoas você possa aprofundar. A instrução está aqui no chat do exercício, né, em duplas. Gere ideias a partir dessa reflexão. E quando juntar uma dupla com a outra, vocês compartilham o que vocês discutiram em dupla. Natália, Marília, Graciela, Dalvana, ficou claro aqui o exercício? Me dá um positivo aí se ficou claro, beleza? Então, o exercício é a partir da reflexão, da atividade, da avaliação da sua equipe, né? A gente foi construindo isso
ao longo aí do processo. Qualquer coisa, eu coloquei uma cópia aqui no chat desse exercício. Voltamos aí em 9 minutinhos e aí a gente avança com o conteúdo de hoje. Vai lá. Ouvir aqui. Muito bom. O que você confirmou sobre os seus liderados? Essa foi a primeira das perguntas. Queria ouvir ali um colega, uma colega, lembrando, né, que você colocou o nome das competências, você distribuiu os seus liderados ali pelo um contínuo, né, por uma linha ali de frequência de comportamento. O que você descobriu sobre os seus liderados? Quem poderia trazer aí para a gente? Vou iniciar aqui, Paulo. Por favor. Fiz um bloco, né? Não olhei, olhei, tenho individual, mas aqui vou trazer em bloco, assim, que é o time que está em formação, é um time comprometido, é um time bastante colaborativo, é um time que busca bastante conhecimento. Isso, para mim, é o que eu confiro. Obrigado, Fred. Outro colega poderia trazer a aí para a gente? Paulo, no nosso Por favor, grupo a gente Andressa, tudo bem? identificou tudo jóia. Além das habilidades que o Fred trouxe, assim, da equipe também, a gente identificou, entramos num consenso que todos eles têm a ambição por crescimento, por estar se preparando para estar ocupando uma função melhor, para estar fazendo gestão de uma carteira, enfim, para ter uma função onde possa ter liderança também. Então, acho que nós entramos num consenso exatamente disso. O quanto a gente é apoio para essas pessoas, né? E o quanto a gente precisa desenvolver essa habilidade também de autonomia com responsabilidade, de delegar, enfim, e de a gente poder contribuir num sentido de preparar e desenvolver essas pessoas. Obrigado, Andressa. A pergunta 2, né? O que você descobriu sobre os seus liderados? Ao fazer esse exercício, o que você descobriu sobre os seus liderados? Foi ótimo aí a participação do colega e da colega, é exatamente isso, objetivo, trazendo coisas diferentes. O que você poderia trazer ali? O que você descobriu sobre os seus liderados? Paulo, Diga. na linha do que eu estava no grupo com a Andressa ali, tá? E uma das coisas que também a gente entrou bem num consenso ali, os 6 que estavam participando, é que a gente percebe que nós temos vários colegas com perfil de liderança, né? Dentro dessas equipes. E Ok. aí nós temos que tentar, mas tem um ponto principal, né? Muitas vezes a gente enxerga o perfil, mas nós temos que saber se a pessoa quer aquilo, né? Boa. Pergunta Tem para mais ela, esse bem ponto direto. também, né? É isso aí. Então esse foi um ponto aí que a gente descobriu aí nesse olhar com as equipes. Obrigado, Yuri. Outra colega, outro colega, na pergunta 2, o que você descobriu? Diferente? Se ninguém vai, eu vou de novo aí. Vai, Fred, por favor. O quanto o time ele se complementa, o quanto é necessário estimular o time, né? Porque é um time em formação, é um time que tem colaboração, mas é informação, então o quanto é necessário estimular e o quanto é necessário dar clareza daquilo que se espera e acompanhar. O acompanhamento, ele que eu trago de clareza a partir do momento que eu fiz um combinado, eu vou acompanhar ele, vou dar o feedback pontual para ele, e o quanto o reforço positivo para o grupo ajuda a desenvolver esses comportamentos que eu coloquei aqui. Obrigado. E sabe, Fred, tem um ponto legal, né? Que a maioria dos nomes, talvez, que você colocou aqui, ó, como comportamentos de baixa frequência, não só para você, como para todos, talvez são pessoas que você não conheça tão bem. E essas pessoas que você colocou aqui de alta frequência, pode estar aqui o teu próximo sucessor, né? Então, 2 olhares interessantes de você ver aqueles que já performam, aqueles que já atendem,
puxa, talvez ali vale perguntar, como o Yuri trouxe, né? Pô, você tem interesse de uma movimentação, e aqueles que talvez você percebeu que é baixa frequência, será que você conhece mesmo essas pessoas, né? Fica aí um ponto para conversar. E aí a questão 3, né? O que você vai fazer com essa descoberta? Alguém poderia trazer aí para mim? O que você vai trazer com essa descoberta? Posso falar, Paulo? Não Vai sei lá, Yuri. Só se. você e o Fred estão querendo participar, não tem problema. A Tá. gente entende aí que os demais talvez já estejam de férias. Vai lá. Não, eu acho que na questão da descoberta, né? Se, como eu comentei, se a gente descobriu que tem alguns colegas que têm um perfil de liderança e tu fizer a pergunta para ele e ele te demonstrar que ele quer aquilo, eu acho que de vez em quando é importante algumas decisões que a gente tem, nós trazermos eles de lado para isso eu sei porque eu fiz na minha caminhada aí no Sicredi é perguntar para ele naquela situação o que que ele acharia, né? Qual seria o Sim, pensamento dele em relação àquilo. Porque aí tu já começa a entender se realmente essa pessoa, se não é o que eu estou achando que ele tenha, ou se é realmente um perfil bem interessante, né? Para te boa. ajudar nesse olhar. Eu acho que seria E, e um aqui, ponto Yuri, para pode trabalhar. acontecer. Fala, Darlan, Paulo, para complementar, né? por Hoje eu estou favor. na posição aqui com a nossa célula e eu falava com o meu grupo que eu coordeno líderes, né? Tô com preparando 3 lideranças, né? Mas que eu vou fazer a partir dessa descoberta é que eu estou muito feliz com a descoberta de que eu estou formando sucessores, né? Então, Boa. não só sucessores para talvez ser sucessor da minha função, mas também está assumindo outras frentes na Perfeito. cooperativa por estar trazendo essa alta frequência em inovação, com comprometimento, com proatividade, né, com dinamismo. Então, isso me deixa muito feliz e me mostra o caminho que a gente está no caminho certo, né, olhando para as lideranças que a gente tem. Darlan, muito legal o que você falou, porque você não pode formar só para sua cadeira, porque você pode estar com um cara prontinho e chega alguém e fala, cara, estou precisando de um cara para aquela posição, você pode me indicar alguém? E aí você indica aquele liderado que você preparou, que ele está prontinho e ele vai embora, é tipo um filho que viaja a primeira vez para a cidade nova, que entrou na faculdade. E você fala assim, lascou, agora vou viver da saudade, e aí, diferente de um filho, bola para frente, vamos encontrar um outro, né? Vamos encontrar uma outra, e a formação é essa. E lógico que vai ficar aquele contato, né, com aquela pessoa que foi, cabe a você regularmente manter o contato com os líderes que você forma, porque você também aprende com eles. É que você tem feito de diferente, né? Que você tem colocado isso, muito bom. Muito É o bem. nosso papel, né? É o nosso papel, é o nosso papel. Queria avançar aqui, até pela velocidade que vocês responderam, apesar pelos pontos, né? Tem uma prática, né, que a gente trouxe aqui, falamos um pouquinho no programa, e vou colocar aqui no chat também, caso você não tenha esse material aí com você, os níveis de delegação, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso durante o programa, e aqui eu queria voltar a esse elemento, o quanto ele pode ajudar. Então, só para relembrar, a gente viu que a prática da liderança, né, ela tem que ser estratégica e não operacional. E uma das atividades que nós fizemos durante o programa, lá no nosso encontro presencial, foi identificar como é que você usa o seu tempo, né? Como você espalha, né, na sua prática o uso do tempo. Então, fizemos um exercício onde você fatiou o tempo junto comigo em 5 grandes áreas, né? Então, me dá um positivo aí quem lembrou desse exercício, né? Onde você ali colocava, né, o que era rotina, o que era oportunidade. Eu não vou passar em tudo isso, mas a gente viu que para você atuar melhor, você precisa diminuir o tempo de rotina e aumentar o tempo de desenvolvimento e relacionamento. E isso só vai ser possível se você fizer a nossa trinca de ouro, né? Ou seja, você precisa primeiro praticar regularmente feedback, para que com o feedback você possa conhecer melhor as pessoas, ao avaliá-las, né, você conseguir delegar com mais clareza, com mais segurança, porque é na delegação que você transfere o uso daquela atividade para o seu liderado. E um ponto que você trouxe legal,
na sua fala é que a partir do momento que eu, como o Darlan falou, que eu identifico os meus sucessores, eu começo a dar a eles mais práticas, mais oportunidades, e com isso eu uso o meu tempo de uma maneira mais estratégica. E uma das formas que você pode fazer isso é com a delegação. Então, essa é a prática. Então, se você tem aí o teu caderno legal, se você não tem, peraí, deixa eu só colocar. Só colocar o computador na tomada aqui. Muito bem. Então, olha só. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de delegação. E esse processo de delegação, só para você lembrar, isso aqui é conteúdo revisado, ou talvez já que você viu, a gente diz, né, a gente coloca dentro do nosso conceito que a prática da delegação ela é algo fundamental para que você ocupe melhor o seu tempo. Isso então é um ponto de partida. Outro elemento importante é que a partir do momento que você assume esse papel de que eu vou transferir para o meu liderado uma atividade, eu tenho que entender que a delegação ela é uma linha do preto para o branco, né? Ou seja, não é 0 ou 1. Ela tem tons de cinza. Então, você tem níveis que você pode atuar dentro do processo de delegação. Então, os verbos que estão sendo colocados aqui, eles vão nos ajudar a fazer essa escala. Então, eu vou dizer, depois eu vou vender, depois eu vou consultar, depois eu vou concordar, aconselhar, perguntar e delegar. Então, em cada um eu tenho um nível que eu coloco. Então, primeiro exercício, eu queria que aqui nessa página você colocasse 3 ou 4 ou 5 atividades que você já delega para a sua equipe ou que você gostaria de delegar. Então, o convite aqui é esse. Nessa linha, nessa coluna da esquerda, coisas que você já delega para a sua equipe ou coisas que você gostaria de delegar. Esse é o primeiro ponto dessa prática. Então, faça uma lista e escreva aqui só o tópico, né? Coisas que você já delega e coisas que você gostaria de delegar. Muito bem. Então, agora, vocês vão entrar em salas com 4 ou 3 pessoas, e o objetivo aqui é você compartilhar, nesse primeiro momento, que coisas que você já delega e coisas que você gostaria de delegar. Vocês não precisam chegar em nenhum consenso. Qual é o conceito que está por trás? Repertório. Aumente a quantidade de itens dessa coluna. Então, você vai ouvir a colega, você vai ouvir o colega e fala, putz, que legal, não tinha pensado nisso. Pô, que bacana, não tinha pensado nisso. O tempo é de 5 minutos. Cada um leia a sua lista e cada um incorpore coisas que você, puxa, eu também faço isso, eu também faço aquilo. Esse é o primeiro exercício. Gustavo, Augusto, Marília, Samara, ficou claro o exercício? Me dá um positivo aqui, tranquilo? Então, 5 minutos, aumente o repertório, ouvindo coisas que talvez você já delegue e ouvindo coisas que talvez você também gostaria de delegar. Voltamos em 5 minutos e aí tem a segunda passagem. Vai lá. E eles a olhar o ponto. Ontem mesmo eu fiz isso em 15 minutos. Eu só fiz uma conferência, né? Por eles estarem num processo de aprendizado. Mas talvez nos próximos meses eu nem precise mais olhar para isso. Ok, então você diria que está o quê? No 5 ou no 6, Carlise, aqui? Eu acho que eu já digo, não completamente, ficaria no 6, porque eu ainda preciso fazer uma conferência. Então, é o que eu percebi, né? Eles delegam, mas você pergunta por quê, por quê, por quê, né? Você vai tentando checar. Beleza. Então, vimos outro nível. Natália, percebeu a diferença? Né? Agora vamos lá, tem um colega com a mão levantada. Era você, Cássio? Vai lá, Cássio. E aí, qual é a sua? Qual que você poderia trazer para a gente? Boa tarde. Tudo bem, boa pessoal? Tarde. Aqui o acompanhamento dos resultados. Acompanhamento dos resultados. Tá bom. E aí, Isso. onde você acha que está, Cássio? No 4.
No 4. Conta para mim, por que você acha que está no 4? O pessoal entende como importantes os resultados, né? Se tinha muito essa dependência de esperar o Cássio provocar para poder acompanhar. Muitos concordam que é importante acompanhar os dados da minha carteira, mas entre concordar e efetivamente acompanhar, eu acho que ainda tem um lapso aqui que a gente precisa trabalhar quanto aos colegas na questão rotina. Então, vocês conversam juntos sobre esses acompanhamentos e aí tomam a decisão junto. Então, está no nível 4, é isso? Isso aí. Muito bom. Então, o que eu convido você, nos próximos 60 segundos, olhe, assim como eu fiz com a Natália, assim como eu fiz com a Carlise, assim como eu fiz com o Cássio, onde você acha que vai a sua tomada de decisão. Você, no 1, no 2 e no 3, a decisão está com você, mas você vai aos poucos incluindo a pessoa na tomada de decisão. No 4, como está do Cássio, vocês decidem junto e aí é feita a ação. E depois, no nível 5, 6 e 7, já entra um pouco o exemplo da Carlise no 6, onde ela pergunta após eles decidirem, mais como uma verificação de aprendizado, ou como na Natália. A Natália trouxe um exemplo já logo de cara muito legal, porque é uma delegação 100% da tomada de decisão, e ela talvez só seja chamada se der algum BO ou se der algum ponto de diferença. Mas nas outras que vocês fizeram, 1 minuto para você colocar nesse cruzamento da tarefa com o nível de delegação. Ficou claro, Dalvana, Darlan, Karine, o que deve ser feito? Sim? Então vai lá. Então, vou dar aqui 1 minutinho para você fechar, e aí vocês vão voltar com esse grupo para fechar essa atividade da delegação. 1 minuto para você, nas atividades que você já tinha colocado ou que você incluiu, você ir para a coluna e marcar até onde vai o nível de delegação. Quem já está pronto, dá um ponto para mim no chat aqui, só para dizer que pode seguir que eu estou pronto aqui. Só chegar no chat e dar um ponto, como eu acabei de fazer ali. Vai lá. Isso, Natália. Obrigado, Karine, Fred, Cássio, Giana, Yuri. Beleza. Então vamos lá. Mesmo grupo, até para você ter continuidade, o tempo é igual, 5 minutos. Cada um apresenta a sua relação, dizendo: olha, no ponto de chegada eu vou no nível 3. E se alguém ficar curioso, pergunta como é que não é, enfim. Esse é a última atividade, né, sobre esse tema delegação. Vocês vão estar aí 6 minutinhos no grupo, cada um lê todas as suas, apresenta. Se vocês quiserem projetar, já deixei aqui preparados, está autorizado outras pessoas compartilharem a tela. A gente volta em 6 minutos. Vai lá. Muito bom. Tivemos aí 2 movimentos, né, do exercício da delegação, e aí eu vou trazer aqui a pergunta de aprendizado, né, o que foi útil para você essa atividade da delegação, e seria muito legal poder ouvir aí grupos diferentes, salas diferentes. Então, não vou chamar sala por sala, mas seria muito legal que a gente pudesse ter aí pessoas de salas diferentes. Eu tinha aí 7 salas, então pelo menos aí 3, 4 colegas de salas diferentes. O que foi útil esse exercício da delegação? Oi, Paulo. Oi, Karine, que bom, diferente. Fale lá, Karine. Então, a gente discutiu lá no nosso grupo que a gente pensou primeiro, na primeira parte do exercício, a gente colocou muitas coisas como já delegado, né? Porém, a gente foi analisar e foi importante o exercício porque é a etapa dele, né? Então, muitos deles ali, na verdade, a gente poderia estar como delegado, mas a gente ainda está na fase das perguntas, está na fase do aconselhar,
E isso foi importante para a gente entender os níveis e entender que ainda tem coisas dentro das coisas que já estão delegadas, tem coisas para a gente poder evoluir, de fato ser delegado. Então, assim, uma das principais coisas que a gente percebeu, né, em todo o contexto da análise Obrigado, geral. Karine. Trazer consciência de que nível de delegação eu estou trazendo, né? Estou fazendo, né? Boa, Karine, obrigado. Outro colega, outra colega? Oi. 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 Acho que eu tô com demora aqui no meu Não, áudio. pode falar, Dalvana. Demora um tempo para Mas eu localizar de onde vem vindo a voz, Dalvana. Só isso. Tá, mas acho que foi bem isso também que nós conversamos no grupo, né? De que tem vários processos, várias atividades delegadas e em vários níveis, né? Inclusive de delegação de aqui não me preocupo mais, só vou me preocupar se der algum problema realmente que vão me Perfeito. sinalizar. Né? Mas também tem aqueles olhares que a gente tem que estar resgatando, tá perguntando como que tá, enfim, né? Eu acho que tem todos os níveis. Depende Perfeito. a atividade, ou o processo, enfim. Tem duas palavras-chave aqui, tanto para o seu caso quanto da Karine, né? Maturidade e desafio. Maturidade é o quanto ele tem consciência da consequência, né? Uma boa definição de maturidade. Maturidade é você ter consciência da consequência. E, Dalvana, isso vale para liderado como também para filho. Quando você fala assim, você não tem maturidade. Aí ele fala, mas o que é maturidade? Consciência da consequência, né? Assim, você não pode fazer isso porque você não tem consciência da consequência que isso pode causar, né? Então, esse é um ponto legal. E muito legal também que você vai checando. Uma atividade que você pode fazer com os seus liderados é copiar essa matriz e você perguntar para eles onde eles veem a delegação que você está dando. Será que elas têm o mesmo número? Você acha que está no 4 e eles acham que ainda está no 2. Então, essa diferença de percepção é um bom prazo, é um bom tema para a prosa, né? É um bom tema para você poder conversar. Muito legal. Temos espaço para mais uma. Oi, vai lá. Eu só queria Fala, Andressa, Darlan, por favor. vou rapidinho. Não, eu só vi uma questão um pouco diferente, mas um olhar pela rotatividade. Porque quando a gente olha para a célula, tem muita questão da gente estar formando pessoas para a agência. Não que isso seja uma realidade de todas, mas se eu tenho uma rotatividade muito grande, enfim, fica difícil de eu conseguir chegar num nível 7 em algumas Perfeito. coisas, porque aquela pessoa que já estaria naquele nível, por vezes ela já está pronta e ela está saindo. Então, quando começa uma outra pessoa, então a minha tabela de como que eu faço essa distribuição, ela é muito afetada pela rotatividade da equipe também. Perfeito. E aqui o que cabe legal você pensar é que em algumas atividades, pensando em Pareto, 80-20, ou seja, quais são 20% das atividades que você mais delega, né? Pensando assim, naquelas que são mais comuns. Cria um protocolo, cria um passo a passo. Pede para a pessoa que está saindo daquela função como é que ela criaria um passo a passo para você fazer isso também. Sabe, vou dar um exemplo de casa, né? Eu deleguei para o meu filho que agora ele leva o lixo lá embaixo no prédio, tem a lixeira. Mas eu quis um passo a passo. Primeiro você fecha o lixo, tranca, passa o coisa, pega um outro lixo, né? Um saco novo, coloca no lugar, leva até lá embaixo. Você fazendo um passo a passo, você já está delegando, mas ele cria um processo. Ou, uma outra maneira hoje eu vou levar o lixo, você me acompanha e amanhã você faz, que é o sombra, né? Que é você acompanhar alguém que vai ser feito. Excelente, Andressa. Muito bom. Você trouxe uma luz para a gente pensar aqui. Ó. Aí, essa piada é clássica, só serve para você, Andressa. Ok? Beleza. Muito bom. Mais alguém diferente? Paulo, na verdade, quando tu faz a pergunta o que foi útil no nosso grupo, cada cooperativa tem a sua realidade, cada colega tem o seu desafio do dia a dia, mas para mim o que foi útil e reflexivo, tá? Na rotina do dia a dia, a gente tem muitas atividades. Eu acho que essa é a primeira etapa do exercício. Quais são minhas atividades e quais são delegadas e que nível está delegado? Acho que a organização, quem está na liderança tem a organização de tudo que é feito, que é delegado, que não é delegado,
e o que pode ser delegado, né? Acho que facilita muito o nosso trabalho. Então, é uma reflexão para mim organizar de uma forma diferente com esse exercício no meu dia a dia. Darlan, vou pegar uma deixa que você me trouxe. Depois que você fizer a lista, você baixa no seu celular o aplicativo da OLX para você desapegar. Entendeu? Porque essa piada também só serve agora, viu, Darlan? Mas é o seguinte, a gente é apaixonado pelas coisas que a gente faz muito bem. E a gente tem medo de delegar, ou porque não tem competência do lado de lá ainda, do jeito que a gente acredita, ou porque a gente adora fazer aquilo, entendeu? Eu lembro de uma história de um gerente que ele trabalhava na consultoria e ele gastava uma parte do tempo dele checando as autorizações para emitir nota fiscal, porque isso era um ponto de volume da tua área, quanto a tua área tinha gerado para a organização. E um dia esse gerente sai da empresa, dessa função, e assume uma outra pessoa. E ele, todo empapado, pergunta para esse colega nova: e aí, quanto tempo você está gastando para fazer o check das notas fiscais a serem emitidas? E a pessoa responde para ele assim: sei lá, eu deleguei para o estagiário fazer isso. Cara, na hora que a pessoa me falou isso, eu falei: caramba, eu achava que o meu tempo era primazia, eu gastar o tempo de fazer autorizações de notas fiscais, e eu vi que a nova pessoa delegou para o estagiário. Tipo, cara, isso não é o foco, né? Exemplo meu aqui, né? Quando eu estava numa consultoria. Então veja como a gente acaba não querendo desapegar daquilo que é notório, daquilo que dá status, né? Por isso que o desapegar-se é importante. Muito bom. Última atividade. Gente, como a nota foi 6, eu vou fazer a explicação do exercício. Se você não fez, você vai me dizer, eu vou mostrar como a gente vai trabalhar com isso. Última atividade que eu propus para que você fizesse era esse exercício de conectar os pontos, que é um baita exercício de autoconhecimento também, né? Você tinha uma quantidade de imagens, de fotos, de palavras, de perguntas, e você tinha que construir uma história com 3 slides, né? A exemplo, né? Então, quem é você, né? O que você faz, uma imagem, uma palavra e uma pergunta, o que você acredita, uma imagem, uma palavra e uma pergunta, e o que você faz no mundo, uma imagem, uma palavra e uma pergunta. Esse foi um exercício a partir nessa clareza de projetar uma vida significativa. Aqui eu vou usar um recurso que é o seguinte: eu vou usar aquela pergunta que eu faço da enquete para você me dizer apenas se você fez ou se você não fez. Então, se você fez o exercício, responde sim, porque aí eu vou tentar dividir com pessoas da sala que fizeram e que não fizeram, para que todo mundo possa ter esse privilégio de fazer. Então, são até agora 27 participantes na sala, 4 pessoas disseram que fizeram o exercício e 14 disseram, 5 até agora fizeram e muitos não fizeram. Então, beleza, não tem problema nenhum, eu vou valorizar aqueles que fizeram, e eles vão ser os porta-bandeira aqui do exercício. Então, até agora, 8 a 17, beleza, tá tudo certo. Então, beleza, ó, vou encerrar, compartilhar os resultados, vocês estão vendo aí, ó, 8 pessoas fizeram e 17 pessoas não fizeram. Beleza, então deixa eu organizar aqui. O que eu vou fazer a sala aqui? Eu vou fazer de tal forma que eu tenha por resposta 2 participantes por sala. Pronto. Então, na sala do sim, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar vocês que fizeram. Vocês são os cabeça de chave, vamos imaginar assim, né? Como se fosse um torneio de futebol. Então, em cada sala, eu vou ter sempre pelo menos 2 pessoas que fizeram. Essas 2 pessoas vão contar a história delas. E os demais vão observar e vão aprender. Na próxima, tenta fazer. Tá tudo beleza, não tem problema nenhum, tá bom? Então, você pode cair numa sala que tenha mais de uma pessoa que tenha feito, todos vão ter mais de uma pessoa que fizeram, e você compartilha. Então, como é que vai ser o exercício, né? Você vai entrar numa sala, vão ter 2 pessoas que fizeram o exercício, beleza. Essas 2 pessoas, elas vão contar a história delas. Então, esse aqui é o ponto, tá? Então, isso já está pronto. Então, qual é a ideia? Deixa eu colocar aqui a instrução no chat. Em grupos, né? Vocês vão estar em grupos.
o tempo do exercício será um total de 18 minutos. Ou seja, a gente tem 6 minutos para quem for contar a história, né? A gente só tem 2 pessoas por salas, e os demais têm 3 minutos para fazer uma apreciação. Então, esse é o exercício. Cada rodada ela vai ter 9 minutos. Então, são 18 minutos. Em cada sala vão ter 2 rodadas, porque em cada sala eu tenho 2 pessoas, né, que já estão aí prontas para fazer o exercício. Então, salas estão prontas, o tempo total é de 18 minutos. Então, você que fez o exercício, você entra na sala e você pode compartilhar. Eu já deixei autorizado aqui para você compartilhar a tela. E você vai fazer essa apreciação no final. Então, coloquei aqui no chat a instrução do exercício. 18 minutos. Cada rodada vai ter 9 minutos. Então, o colega que fez, ele tem 6 minutos para contar a história, né? Que história que ele vai contar? Quem é você? O que você acredita? O que você faz no mundo? E os demais escutam. No final da história dele, você que não fez, e você também que fez, mas é a vez do outro colega, você faz uma apreciação. Essa é a ideia da atividade. Ficou claro aqui o exercício, turma? Me dá um positivo. Você que não fez, é uma oportunidade legal de você aprender, né? E você que fez, também uma maneira de você ser reconhecido pelo exercício. 2 pessoas por sala que fizeram. Então, todo mundo vai ter aí 18 minutos. Essa é a nossa última atividade. Aproveite, depois, lógico, a gente tem um fechamento. Mas essa atividade ela é inspiradora. É a ideia de a gente conhecer a realidade a partir desses 3 olhares. Quem é você, no que você acredita e o que você faz no mundo. É uma apreciação que você vai fazer, não é um feedback, não é uma avaliação, ok? Veja o lado bacana da atividade que o colega fez. Positivo aí, todo mundo? Todo mundo tranquilo? Camila, Yuri? Então tá aí lá, se divirtam. A gente volta em 18 minutos e aí a gente começa o encaminhamento para o final da prática. Vai lá. Tá? Muito bem. Queria saber o seguinte. Primeiro, sabendo... Positivo, foi bom, foi meia boca, foi ruim. Como é que foi aí? Foi bom? Tá bom. Você que trouxe a sua história, eu queria ouvir pelo menos dos 8 que trouxeram a sua história, pelo menos 2 ou 3 trazendo como foi contar a história para as pessoas e que apreciações você recebeu. Eu tenho aí 4 minutos para cada um de vocês falarem 1 minutinho aí. Vai lá. Como foi e que apreciações você recebeu? Então, vamos lá. Vai, Karine. Como foi bem bacana, né, estar contando aos colegas, a gente fica na expectativa aí, foi muito bacana, os colegas estavam dispostos a ouvir e foi muito legal. E as apreciações, eles trouxeram, me deram parabéns, agradeceram por ter compartilhado, não sei se era nessa linha. Sim, tá ótimo, é isso aí, faz bem pro ego, né? Contar a sua história, né? Um exercício tão legal, né, cara? Muito Sim, bem. verdade. Legal. Obrigado, Karine. Outro colega, outra colega, quem vai? Oi, Paulo. Como eu comentei no grupo, não é fácil a gente parar, pensar e falar um pouco da gente, né? Então, por mais que a gente tenha desenvoltura, enfim, seja Sim. normal falar em público, mas falar da gente não é simples. Então, foi desafiador para mim, mas ao mesmo tempo foi gratificante, assim, o quanto o time também, ele trouxe pontos que eu observo também de coisas Que legais, né? legal. Até eu fiquei pensando, poxa, a galera com pouco tempo de contato, assim, trouxe coisas muito verdadeiras, assim, então fiquei bem feliz de escutar. E como tu traz, né, traz uma motivação, né, poxa, olha só que legal, assim, os colegas vendo coisas bacanas sobre a gente. Ô Fred, se vale uma dica dupla, faça esse exercício com a sua equipe. Olha a potência que ele pode gerar, né? Uma atividade de preparação, de compartilhar, né? Muito bom. Outro colega, outra colega que apresentou. Oi, Paulo. Eu acho que Ô, foi. Augusto, a Como é que ex-aluno, eu tá? esperava um Isso comprometimento assim, aí, Augusto. claro. Gostei de ver. Vai lá, garoto. Não, foi bem bacana, assim, poder revisitar, né, Já o fizemos exercício, isso na né? formação da estreia do Isso, líder, verdade. exato, né? E aí também, revisando o trabalho, eu percebi que eu não precisei modificar ele. Então, aquilo que fez sentido para Legal. mim lá atrás fez sentido agora.
Mas é bacana trazer aquela questão da reflexão, né? Porque no primeiro momento tu olha aquelas frases, aquelas palavras, aquelas imagens, que não faz muito sentido, né? Não consegue encontrar uma conexão, mas aí tu vai pensando, vai aprofundando, vai lendo de novo, vai olhando para tua vida, vai olhando para o teu trabalho e consegue encaixar. E aí o pessoal trouxe bem a questão, assim, né, de palavras que fizeram sentido, né? Que uma delas foi a generosidade, tanto a generosidade de nós com o Sicredi, do Sicredi conosco, sabe? Isso foi bem bacana no nosso grupo ali. Obrigado, Augusto. Excelente. Mais uma pessoa para fechar foi a Karine. Depois também foi, na sequência, outra colega, que foi a Karine. Depois foi quem? Não, foi Fui o eu, Fred e Augusto. Então, temos mais uma menina ou um Paulo, rapaz para fechar? Quem vai? não, eu já falei bastante, mas eu Vai lá, posso Yuri. Não, contribuir valoriza também. aí. Mas eu acho que foi bem bacana, né? Porque uma palavra que eu trouxe ali que as colegas se identificaram bastante é a autenticidade, né? E a autenticidade, ela é uma palavra, ela é uma qualidade importante que a gente vê nas pessoas, mas que muitas vezes a gente tem que dosar ela. E eu, na minha caminhada do Sicredi, muitas vezes eu não consegui dosar. E quando eu fui muito autêntico, muito verdadeiro em determinadas situações, eu não precisava ter sido daquele jeito. E aí os caminhos eles vão indo, né? Mas isso tudo é experiência que a gente traz, então eu achei bem legal e as colegas ali compartilharam que também tem isso, né? Uns são mais autênticos, muitas vezes a gente quer acelerar algumas coisas, né? Então foi bacana trazer esse olhar aí um pouco dessa caminhada que a gente tem aí, cada um de nós, né? Obrigado, Yuri. Muito bom, turma. Então, para a gente poder fechar, né? Assim, a gente está indo para o nosso encerramento, tenho aí 10 minutinhos, e a gente vai terminar. Vocês têm esse material ali, talvez vocês tenham até anotado outros pontos além do de hoje, né? Nos outros encontros, mas eu vou dar primeiro aí 90 segundos para você completar esses cinco blocos aqui. Então, ou pelo menos você pensar. O que foi útil para você hoje ou ao longo aí dessa nossa trilha, desde o nosso primeiro encontro? Em relação ao dia de hoje, algum fato aconteceu que você achou significante? Alguma emoção que você teve? Houve algum ahá, algum insight, algum aprendizado? Então, vou pedir 90 segundos para você anotar aí no papel, ou se você tiver com o material aí em mãos, o que foi útil para você, o que foi interessante, e aí a gente vai para a nossa última atividade, onde a gente vai usar as salas para fazer essa conta de chegada. Então, vai lá. 90 segundos a partir de agora, para você anotar aí o que foi importante, o que foi útil para você. Mais um minutinho. Muito bom. Então vamos lá. Tempo total do exercício, última atividade, 7 minutos. Primeiro em dupla. Compartilhe o que foi útil do dia de hoje, do nosso encontro de hoje, ou durante toda a nossa trilha, uma emoção, um fato, um aprendizado. Caso você não tenha aí essa folha, né, esse roteiro aqui, estou colocando aí no chat também que você pode acompanhar. O tempo total será de 7 minutos. Primeiro em dupla, depois uma dupla compartilha para outra dupla o que colocaram. Primeiro 2 minutos, 1 minuto para fazer o ajuste e 4 minutos para uma dupla colocar com a outra. Última rodada,
conto com você aqui. Boa conversa, boa troca, e na volta a gente trabalha o fechamento. Vai lá, boa troca. Um novo momento. Muito bom. Então vamos ao finalmente aqui. Acabei de colocar uma avaliação de reação para você colocar ali no chat para mim, para você responder ali no Mentimeter, por favor. Queria tirar uma foto e depois abrir para ouvir de vocês ali uma avaliação da nossa conversa. Então, Daniel, se você quiser sair na foto, faça como a Viviana, que agora abriu a câmera para sair bem na foto. Então vamos lá. 1, 2 e aquele sorriso. Muito bem. Então, quem já saiu na foto está saindo aqui também. Estou mandando para a Aline, estou mandando também para vocês. E queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu sei que alguns estão votando ali para a gente no Mentimeter. Está aqui no chat também a imagem. Eu tenho 6, já tenho 11 avaliações ali. Então, diga lá, como é que foi o nosso encontro de hoje? Super importante você responder essa pesquisa, porque também traz legitimidade do teu esforço, da sua intencionalidade. Vou colocar aqui o QR Code para te ajudar também a avaliar. E diga lá como é que foi o dia de hoje, quem puder compartilhar. Depois eu quero falar também. A gente abraça, se emociona e vai embora, e quem quiser só vai embora. Não precisa nem abraçar, nem se emocionar. Vai lá. Vamos lá, Paulo. Então vou fazer as honras. Ô, Darlan, diga lá, meu amigo. Eu acho que foi muito útil, né? Não só nesse encontro, em todos, foi o networking, foi a gente poder conhecer mais pessoas, né? Com a dinâmica que tu traz, propriamente online, essa troca de salas, eu acho que facilita muito, e os dias foram construídos em conjunto, foram com nós. Mas o que eu falava nos grupos, que me chamou muito a atenção, principalmente com essa dinâmica que a gente fez, a história aqui, é o entusiasmo que o nosso time tem, sabe? Eu acho que, olhando para todo o Sicredi, quem contava a história estava entusiasmado, e quem ouvia brilhava o olho entusiasmado também. Então, acho que isso traz muito o que é o Sicredi, o que é a nossa empresa hoje, né? Que não é só número, não é só o financeiro, ele é importante, a gente trabalha para ele, mas por trás de tudo isso, né, tem ser humano, tem gente que está correndo atrás, né, para melhorar e parar no momento que nem esse se aperfeiçoar, se desenvolver. Então foi muito produtivo o dia. Muito obrigado, Darlan. Outro colega, outra colega? Oi, vou compartilhar então rapidinho. Vai lá, Também Natália. bem na linha que o Darlan trouxe, eu acho que o mais valioso de tudo foi as trocas que a gente fez desde o primeiro momento, né? E no presencial, o quanto a gente teve oportunidade de entender e olhar para melhorias numa outra perspectiva, que a gente está acostumado a olhar só da nossa, né? Que nem a gente trocou no grupo ali. A gente vê que todas as COPs têm as mesmas situações, mesmos desafios, tratam de formas diferentes, né? E às vezes uma forma diferente que é tratada em outra a gente pode incluir na nossa e dar uma agilidade muito maior. Então, fico com essa assim, essa visão muito positiva dos nossos momentos que a gente teve, até para trazer no presencial várias ideias, várias atividades diferentes que são feitas pelas COPs, a gente já trocou depois para implementar aqui, né? Então, o quanto a gente consegue aproveitar esses momentos, né, de network mesmo, de quanto ele traz contribuição no dia a dia, na prática, né? Não é só na teoria. Obrigado, Natália. Muito obrigado pela tua fala. Cássio. Oi, Paulo. Agradecer primeiramente a tua pessoa, a Aline, o pessoal aí que conduziu conosco. Vejo que tem um ponto importante. Se nós estamos aqui hoje é porque as nossas cooperativas acreditam no nosso trabalho. Então esse tem que ser um ponto validador. E por isso que a gente está aqui hoje. A gente viu, né, Paulo, que tem muita metodologia, principalmente dinamismo na apresentação que a gente pode colocar, rodar no dia a dia. A gente precisa sim ser um ponto de referência, de conhecimento, de serenidade, mas a gente é humano.
e a gente precisa também ter esse ponto muito forte. Então, se a gente está aqui é porque as pessoas acreditam no nosso trabalho, e que bom que a gente tem formas de cada vez mais melhorar dentro disso, e você foi uma pessoa que nos ajudou bastante e que possa servir isso para que a gente continue levando o cooperativismo adiante. Obrigado, viu? Muito obrigado pelas tuas palavras. Eu quero, Paulo, pessoal, aproveitando a fala ali do Cássio, dizer o quanto é legal, claro, a gente teve um momento de conhecer mais os colegas do CSC, e enfim, mas o quanto eu fico feliz em olhar e quanto liderança, às vezes a gente diz que é muito sozinho, né? Mas aqui a gente tem um grupo que se fortalece muito, e eu fico muito feliz em ver esse movimento das células acontecendo e olhar para quantos colegas a gente consegue brincar, conversar, se distrair, chamar, e isso cresce o movimento como um todo. Então, assim, agradecer o Paulo, agradecer a Aline, porque eu acho que aqui tem um papel bem importante também, Aline, do quanto tu traz a gente para o jogo, puxa, porque nem sempre a gente faz isso sozinho, né? A gente precisa ter alguém liderando isso também. E a Aline fez com maestria, e que a gente consiga, enquanto time, seguir até para a gente ser uma referência para os nossos times, né? Porque a gente quer que eles sejam unidos, e nós também Sim, precisamos nos unir para fazer esse movimento todo crescer cada vez mais. muito bom. Julie, Então, pessoal, eu também agradeço aí, Paulo, obrigada, Aline, também. Eu acho que todos os momentos que nós tivemos foram muito proveitosos, foram muito ricos, assim, e foi mesmo de grande valia para mim, e eu me senti acolhida, né? Em todos que os legal. exercícios que a gente fez aí em conjunto, conheci vários colegas aí, e então eu estou muito feliz e muito agradecida pela oportunidade. Muito bom, Júlio, obrigado. Eu, antes de passar para a Aline, eu queria terminar aqui. Ontem eu fui andar aqui em Curitiba e tem uma Praça do Japão aqui em Curitiba e tem uns poemas que ficam nas árvores. E eu escolhi um do Paulo Coelho para terminar hoje o meu encontro com vocês. Coloquei ele aqui no chat, mas eu vou ler para vocês. E o poema do Coelho diz o seguinte: não se pode dizer para a primavera, tomara que chegue logo e dure para sempre. Pode-se apenas dizer: venha, me abençoe com sua esperança e fique o máximo de tempo que puder. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela tua inspiração, e Aline, super obrigado pela oportunidade e pela confiança. Passo para você aí, Aline. Muito bem, chegamos ao fim do final, né? Agradecer a todos que ficaram com nós até o fim das 4 horas da tarde de uma sexta-feira. Esse grupo, uma coisa que a Andressa trouxe, ele começou no ano passado a criar essa identidade, dessa referência de troca de coletivo, de se ajudar, então não percam isso, né, ao longo do tempo. Esse ano a gente trouxe estranhos para o ninho, né, colocando o CSC junto, ano que vem talvez outros estranhos no ninho chegam, mas nosso objetivo era justamente esse, assim, mostrar que existem pelo menos duas pessoas, duas áreas dentro das cooperativas que podem e precisam se aproximar para que a gente dê um próximo passo no nosso objetivo comum, que é a escala e eficiência dentro das células de relacionamento. E dando um spoiler, né, virar uma recomendação sistêmica muito parecida com o que a gente já fez aqui, então comprova que a leitura de cenários que a gente faz, ela está correta. Então, primeiro agradecer por vocês confiarem no que a gente propôs, né, e toparem o desafio. Todos os materiais, né, Paulo vai me mandar, a gravação de hoje também, tudo está lá na nossa pastinha compartilhada. E vamos lá, né, gente, porque é 4 horas da tarde, eu já vou parar por aqui, né, eu acho que alguns ainda vão ter um tempinho pela frente, e qualquer coisa eu sigo à disposição para a gente trocar mais sobre essa nossa formação da liderança, que hoje, então, encerramos a de 2025. Sucesso para todo mundo, bom restinho de sexta-feira, bom Aline, final de semana. obrigado, coloquei aqui no chat, eu tenho um canal no YouTube com vários vídeos sobre liderança, fica aqui o convite, se você quiser entrar lá, me seguir, assina o sininho, sei lá, aquele papo todo que tem que dizer no canal, mas seria uma honra ter vocês me seguindo lá, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem. E Tchau, o Aline, Paulo tchau, mandou um pessoal. presente depois, eu vou mandar para vocês também, tá? Olhem lá depois na pastinha. Valeu, tchau, tchau. Beijo para vocês, Valeu, tchau, tchau. Beijo, um pessoal. abração. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.